Olá, seja bem-vindo ao Pod Café. O Pod Café é uma iniciativa do Café Estrela d'Alva que é para trazer justamente as belas histórias lindas, magníficas e inspiradoras da nossa cidade. E como nós estamos no mês de março, é um mês super especial, é o mês da mulher. E hoje a gente está aqui com uma entrevistada muito especial que eu quero que você conheça. Tainara Caldas é o nome dela. Ela é consultora de imagem e estilo, especialista em visagismo, formada em letras, ex-professora de inglês e maquiadora. Criadora do método Beleza de Valor, ela une técnica, estética e fundamentos bíblicos para mostrar que a imagem é uma extensão da identidade do propósito. Integrando os 7 estilos universais, biotipos, temperamentos e psicologia, seu trabalho vai além da aparência. É sobre posicionamento, consciência e construção de legado. É empreendedora, mentora e palestrante. Tainara inspira mulheres a compreenderem que a verdadeira beleza não é superficial. Ela comunica virtudes, revela caráter e alinha propósitos. Que descrição maravilhosa, Tainara. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa iniciativa. Muito bom. E em nome do Café Estrela d'Alva, nós queremos entregar esse presente a você. Pode já abrir e ficar à vontade. Sendo presenteada, que legal. Que lindo! Amei. Gostou? Sabe que eu sou uma apaixonada por café e quando eu recebi esse convite, eu moro perto ali do grupo Estrela d'Alva, né? E eu falo que eu sou agraciada, porque quando eles torram café, o meu bairro fica com cheirinho de casa de mãe. E não tem nada mais especial do que o aconchego do lar, né? Então eu sou muito agraciada por morar perto do grupo. Que bom, que bom. Tainara, eu queria que você falasse sobre esse método que você desenvolveu, que é o Beleza de Valor. Sim. Quando ele surgiu na sua vida e quando foi que você viu que havia a necessidade de criar esse método? Bom, vamos lá. Acho que tudo começa lá no meu nascimento. Mas, gente, eu vou ser breve, tá? Eu brinco que, quando eu nasci, minha mãe fala que a enfermeira olhou e falou assim, credo, parece um rato. Mas a enfermeira não sabia que ela estava lidando com uma colérica que adora desafios. E, naquele momento, eu precisava provar para o mundo que havia beleza em mim e havia valor em mim. Então, eu falo que o meu destino já começa da maternidade. Eu trabalhei com maquiagem durante muitos anos, né? Colocando beleza nas mulheres de forma ali superficial, mas né, não trabalhando de dentro para fora, mas de fora para dentro. E, com o tempo, eu fui percebendo o impacto que isso gerava, que quando elas olhavam no espelho, algo mudava, o brilho nos olhos mudava. E eu falei, tá, não é tão superficial quanto eu imagino. Aí, voltando também para a minha história de vida, eu fiquei por muitos anos muito obcecada em só gerar beleza externa, beleza externa. E consegui, né, a gente... Teve ali, há 10 anos atrás, nos nossos 28 anos de idade ali, eu cheguei no auge, maravilhosa, linda, e com depressão. Então, não era a resposta. Só buscar beleza externa não era a resposta. Eu precisava do quê? De valor, valoração. Mas a valoração do mundo não estava me sustentando. E foi aí que eu fui buscar em Deus a resposta. E encontrei na Bíblia, na história das mulheres da Bíblia, que a gente precisa sim cuidar da nossa imagem, mas a gente não deve adorar a nossa imagem, não deve ser o principal. Mas junto da imagem, a mulher precisa ter conteúdo, precisa ter princípios, precisa ter valor e precisa ter virtude. Só assim a gente consegue gerar a beleza real. Porque a imagem ela abre portas, mas é o seu comportamento que vai manter as portas abertas. Então, se a gente não tem conteúdo, se a gente não tem um valor, e um valor que vem dos céus, do Senhor, porque é o único que permanece, é o único que não é instável, não adianta. A gente vai cair nas falácias do mundo e a gente acaba acontecendo igual aconteceu comigo. Depressão e transtornos psicológicos. Quanto tempo tem que você desenvolveu esse método? O método ele surgiu há pouquíssimo tempo, em 2023. Né? Aqui eu preciso contar a história também, porque é muito interessante. Claro. Eu era maquiadora e estava nessa inquietude que eu não queria mais só ser maquiadora. Eu já tinha feito curso de visagismo e fiquei apaixonada pelo visagismo, mas o visagismo é só o rosto. E eu falava, cara, falta mais, porque eu preciso trabalhar o todo. Só trabalhar o rosto não está fazendo sentido. Precisa ter a complementação. E aí... meu marido é enviado para a guerra na África
E eu falo que a missão não foi dele, a missão foi do Senhor para minha vida, porque meu marido é uma pessoa sensacional, então eu estava acomodada. Tá tudo bem, não vou mais fazer curso, meu marido é maravilhoso, tá tudo certo aqui em casa. E quando o Senhor tira o meu marido de casa e coloca numa guerra, eu falo, tá bom, Senhor, agora eu vou me voltar completamente os olhos para ti, para saber o que o Senhor deseja de mim. E meu marido vai em setembro de 2023 e em outubro de 2023 eu participo de um evento da igreja e eu era maquiadora, eu não era consultora de imagem. E nesse evento, a hora que eu chego, umas 4 ou 5 mulheres vêm perguntar se eu sou consultora de imagem. E eu achei aquilo muito bizarro. Eu falei, não, eu sou só maquiadora. Inclusive, a preletora falou lá do palco, levanta essa menina que está muito bem vestida. Você é consultora de imagem, né? Olha. Cheguei em casa, liguei para o meu marido e falei, amor, que coisa louca que aconteceu hoje na igreja. Um monte de pessoas achando que eu era consultora de imagem. Detalhe, eu sou protestante, meu marido é católico. Ele vira para mim e fala, muito usado pelo Espírito Santo, meu amor, você não entendeu? Eu falei, entendeu o quê? É para você virar consultora de imagem. Vai agora procurar um curso para você fazer. Deus está mandando você fazer a consultoria de imagem. E aí eu procuro um curso. E na primeira aula desse curso, eu tenho um professor de História da Moda, e esse professor fala sobre a etimologia da palavra beleza. Bel Etzah, a casa onde Deus habita. E aí eu entendi tudo. Que gerar beleza, na verdade, é arrumar e alinhar casas do Senhor, templos do Espírito Santo. E aí deixou de ser fútil e passou a ser muito profundo. E eu entrei nesse universo. Terminei o meu curso em 6 meses, e aí o Senhor, o Espírito Santo, começou. Senta, que agora você vai escrever sobre o Beleza de Valor. E eu ouvi a voz e falei, não sei se sou voz da minha cabeça, não sou eu. Mas sentei na frente do computador e, em um mês, eu escrevi um livro desenvolvendo todo o método do Beleza de Valor. Uau, que maravilha. Do Senhor. Se você falar, foi você que fez, não tem essa capacidade, é um presente do Senhor. E eu falo, eu não trabalho, eu vivo um propósito divino. Que maravilha. E quais têm sido já os resultados? Porque, olhando toda essa trajetória, a gente já consegue perceber que são resultados a curto e médio prazo. Exatamente. A gente vê, eu estava até comentando com meu marido essa semana sobre a vida de algumas clientes que passaram por mim, né, que antes estavam com medo e eram pessoas mais introspectivas e elas não conseguiam enxergar nelas o valor que elas realmente tinham e todo o potencial que elas tinham. Então, uma das minhas primeiras clientes, por exemplo, foi uma dentista que fez os melhores cursos do Brasil e do exterior e ela não se via com o potencial que ela tinha. Ela era funcionária de uma clínica. Hoje, ela tem a clínica dela. E ela fala, depois da consultoria, eu vi a mulher poderosa que eu sou. Que maravilha. Como é que você vê esse método poder entrar em ação, falando sobre esse mês especial, que é o mês da mulher? Então, vamos lá. Eu acho que no mês da mulher, a gente trabalha, né? A gente volta os olhos para a mulher. E nós, mulheres, nesse mês, a gente tem que voltar os olhos para nós mesmas. A gente precisa alinhar nossa imagem externa com a nossa essência. Mas, Tainara, eu não conheço a minha essência e, nesse momento, eu não consigo pagar um processo de consultoria para me ajudar. A dica que eu dou é: consuma livros de desenvolvimento pessoal. Isso vai te ajudar muito. Quando a gente começa a ler, gente, o universo se abre, nossa consciência expande e a gente começa a ter uma percepção de mundo diferente. Logo, a gente começa a perceber coisas em nós que antes nós não percebíamos. E a gente começa a se tornar mais confiantes. Então, o modo simples de mudar a vida das mulheres agora é através da leitura. Procurem um livro de desenvolvimento pessoal, qualquer um, desde pequenininho, começa num pequenininho. Vocês vão ver o impacto positivo que tem na vida de vocês e o quanto isso vai virar um hábito, porque acaba virando hábito. Esse ponto que você fala, ele é bem importante. Uma palavrinha-chave aqui que eu frisei. Consumismo. A gente vive hoje num tempo que é uma era digital, redes sociais, tudo é muito rápido. Muitas das vezes as mulheres, tanto novas ou quanto mais velhas, elas acabam se inspirando em mulheres tão longes que estão no auge da beleza, mas de acordo com os regimentos do mundo, que é aquela lipo, que está tudo em tempo. Os padrões do mundo, né? Está tudo assim inteiro e ela às vezes não tem as condições de chegar naquele corpo dos sonhos e fica frustrada. Então você falou
falou sobre algo importante, consumir livros. E aí, automaticamente, diminui o consumo da rede social. Eu queria que você falasse sobre. Exatamente, exatamente. E o que eu linkei, lembra no começo que eu falei sobre mim? Eu era viciada em cirurgia plástica. Antes dos meus 30 anos, eu fiz várias cirurgias plásticas, procedimentos estéticos. Hoje, se você me oferecer, eu vou falar não. Hoje, eu estou assim muito longe, falando de beleza externa, do que eu já... Mas muito longe mesmo, bem aquém. Mas hoje eu sou mais feliz e me acho mais inteira, mais completa, mais confiante e mais bonita. Por quê? Porque hoje a minha beleza ela vem de dentro para fora. Ai, Tainara, conversinha para boi dormir, esse negócio de beleza de dentro para fora. Pode parecer, gente, mas não é. É isso que vai te dar um bom fundamento para você ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa esposa, ser uma boa colega de trabalho. Porque senão a gente fica nesse âmbito da competitividade. Fulana fez, tá bonito, eu quero fazer também, porque eu achei maravilhoso. Tá, eu não sou contra a cirurgia plástica, que isso fique muito claro, mas eu acho que a gente tem que ter parcimônia. Se aquilo afeta a sua vida num psicológico que tem afetado você alcançar os seus objetivos, eu acho que é válido. Caso contrário, se é só porque você viu alguém e achou bonito, repensa. O que é que você traria de conselho para as mulheres em quem elas devem ou precisam se inspirar? Maria, gente, mãe de Jesus. Com certeza, maior inspiração, que foi o maior clique que eu tive antes mesmo da consultoria de imagem. Eu tinha recém-parido a minha filha, né? E passando no Instagram, amamentando minha filha, e passando assim, aí veio uma freira e falou aquela frase, acho que vocês já até devem ter visto, não sei. Se tivesse um dia chuvoso hoje e Maria parasse no portão da sua casa, você teria roupa para emprestar para a mãe de Jesus? Eu até me emociono, porque eu não teria naquela época. E eu falei, que valores que eu estou passando para minha filha? O que eu estou passando para ela? Será que eu quero que minha filha dê a mesma resposta quando chegar na minha idade? Eu não quero. Eu quero que minha filha tenha roupas para emprestar para Maria, para santas, para as mulheres honradas. E aí eu mudei completamente o meu modo de vestir. Então, se inspirem na maior mulher que já passou nessa terra, a mãe de Jesus. Nossa, que lindo. É emocionante só da gente ouvir. Queria que você falasse como foi o impacto para você, assim que você se redescobriu nesse novo sentimento, essa nova missão. Como foi para você lidar com essas mudanças? Não deve ter sido fácil, né? Então, no começo, eu acho que começou assim um embate mental ali no pós-maternidade. Porque até então você não fica fazendo questionamentos profundos, a gente fica no raso. Mas quando a gente vira mãe, que a gente precisa formar um ser humano, olha a potencialidade disso, eu preciso formar um ser humano. Eu precisei sair do raso. E aí começou uma guerra mental muito grande. Mas eu falo que o Espírito Santo, ele é muito carinhoso com a gente. Ele vai fazendo a coisa com todo jeitinho, não é nem por força e nem por violência, né? E a gente vai compreendendo aos poucos, mas a gente precisa estar com o coração aberto. Então, eu tinha sede de aprender. Eu tinha humildade para aprender. E aí, acho que esse caminho torna tudo mais fácil. Porém, eu preciso deixar isso frisado. Ninguém nunca, nem meu marido, chegou para mim e falou: essa roupa não está sexy demais, não? Não. Porque se chegasse, na hora que a gente está no embate mental, a gente fica revoltado. E aí a gente tem dois problemas. Eu não vou parar de usar aquela roupa e agora eu tenho raiva de você. Isso. Então, quando você vê alguém que está com uma roupa que talvez não seja adequada, você não tem que comentar nada. A gente tem que ficar na nossa, a gente tem que orar por aquela pessoa e falar: Espírito Santo, que no tempo certo ela abra os olhos e consiga ver o quanto ela é linda e o quanto ela não precisa de nada disso, dessas roupas. Você fala que a beleza ela exalta virtudes. Como é que é isso para a mulher que está nos acompanhando na prática, no dia a dia, no supermercado, na igreja, no shopping, em casa? Olha só, aí agora a gente entra num aspecto mais profundo ainda, né? Quando a gente vai buscar dentro da psicologia, principalmente a psicologia, a linha junguiana do Carl Jung, que descobriu os arquétipos, o que significa os símbolos, as formas, a gente pega ali, no começo da década de 90, um visagista, Philip Hallowell, que bebeu muito da fonte do Jung e descobre que as formas do nosso rosto mostram
quem a gente é e traços da nossa personalidade. Então, a gente consegue trazer essa simbologia, essas formas, essas cores, tanto para o rosto, quanto também para a nossa vestimenta. E aí, quando a gente vê uma mulher, por exemplo, vamos tentar visualizar aqui vocês comigo. Uma mulher do rostinho mais alongado, fininho, ela vai estar com uma roupa azul clarinha, um vestidinho que não é colado no corpo, de tecido fininho. Automaticamente você fala, ela é uma mulher delicada e dócil. Quando você olha para mim, você vê os traços fortes, as linhas mais firmes, né? Até o meu gestual é mais firme. Você fala, aquela é uma mulher forte. E aí a gente consegue olhar as virtudes de cada mulher, a virtude que o Senhor colocou em cada mulher através dos seus traços e da sua vestimenta. E aí você fala, Tainá, mas a gente precisa ser formada no que você é para saber. Não, isso são simbologias do inconsciente coletivo. Não tem muito aquilo do meu santo não bateu com o santo dele? Sim. Na verdade, eu brinco que o meu arquétipo não bateu com o arquétipo dele. Nossa. Porque as linhas que fazem sentido para mim, na minha leitura simbológica de mundo, não me agradam. Aquele carrega, não me agrada. Então, parece que eu não vou gostar daquela pessoa. Muitas das vezes isso tem um pinguinho de razão, porque aí são personalidades distintas, que realmente pode ter muito embate. Mas a gente consegue fazer essa leitura. A gente olha para alguém e já fala, nossa, gente, aquela pessoa parece ser assim, assim, assim. Todo mundo faz isso, é natural. Quando a mulher entende quem ela é e o seu lugar no mundo, e falando aqui, parafraseando, contextualizando o seu método, como é que ela consegue já colocar em prática e fazer a diferença? Quando ela entende o seu lugar no mundo, eu acho que a gente dá um passo de cada vez. E quando ela passa por essa metodologia, ela começa realmente... Eu falo que a minha metodologia é para despoluir o olho dessa mulher, tirar os padrões do mundo, e ela vai começar a se enxergar com o valor. E aí, quando ela passa por esse método, boa parte do dossiê que eu apresento para essa pessoa é mostrando os traços de personalidade e como o Senhor a criou. Olha, o Senhor te fez assim, assim, assim. Essas são as suas potencialidades. Esses são os lados que você precisa aprimorar, porque ninguém é perfeito, a gente tem muito defeito. A gente precisa melhorar, né? E aí, aos poucos, através da estratégia de imagem que eu entrego para essa mulher, ela vai se olhar no espelho, ela vai começar a se enxergar com o valor que eu coloquei ali naquele dossiê. Eu falei, olha, é assim que o Senhor te fez, com a leitura que eu fiz da sua personalidade, né, do seu estilo, dos seus traços e tudo mais, é assim que o Senhor quer que você se apresente para a sociedade. A hora que ela bater o olho no espelho, ela vai reconhecer os próprios símbolos arquetípicos dela. Isso vai gerar confiança e isso vai abrindo portas. Que maravilha. E como é que ela recebe tudo isso, essa mudança? Olha, a mulher que chega para buscar essa mudança, geralmente ela está de coração aberto. Então, ela recebe isso com muita humildade e muito bem. Porque ela sabe que o processo de consultoria ele não é um processo raso, não é algo simples. A gente vai ter que aprofundar um pouco na sua alma e vai mexer alguma estrutura ali. Então, eu explico tudo isso na primeira reunião, para que ela decida se quer fechar ou não. Para que fique muito claro, olha, a gente vai fazer assim, 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 faz sentido para você? Muita gente não fecha, porque ainda não está na hora, não está pronto. E tudo bem. E eu falo que eu não tenho uma venda agressiva, né? Não, mas eu tenho que buscar aquela pessoa de novo. Não. Um dia talvez ela volte, mas agora não é o momento dela acessar esse algo tão íntimo do ser dela. Para a gente fechar, o bate-papo está muito bom. Um prazer enorme estar aqui com você. Que pena. Obrigada. Muito obrigada, viu? Queria que você venha, que você está bem emocionada aqui. É uma atmosfera muito agradável. Eu queria o seguinte. Vai com fé. Segurando aqui a nossa xícara de café, mostrando aqui para as nossas imagens o melhor café de Formosa e da região, o Café Estrela d'Alva, nesse pó de café maravilhoso. E uma palavra, uma frase, o que é que você poderia dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando e que precisam de ter esse toque, essa mudança, para ser mais feliz? Eu acho que a minha frase é a frase do meu método, que é: belezas alinham propósitos. Mas como assim, Tainara? Cada beleza é única. Se você está buscando ser igual ao outro,
você nunca vai viver seu propósito. Você precisa aceitar quem você é. Não se desleixar, não é isso que eu estou falando, mas cuidar da imagem que o Senhor te deu e não modificar o que o Senhor te deu. Quando você modifica o que o Senhor te deu, você está se afastando de viver seu propósito. Porque as pessoas que o Senhor colocou na terra para se conectarem com você, para alinharem com o que você tem para viver, não vão identificar. Lembra dos símbolos arquetípicos? Elas não vão conseguir te enxergar. E aí você não vive seu propósito. Quando você olha e fala, meu nariz não é legal, mas está tudo bem, Senhor. Eu sei que ele tem uma funcionalidade aqui e eu vou com fé porque isso vai me levar no propósito. É isso que o Senhor quer. Então, belezas alinham propósitos. Viva a sua beleza única. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Fechado? Palmas.